Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, parece ter enfrentado muito mais do que apenas a pressão de viver o bruxo mais famoso do mundo. A verdade é que por trás das manchetes superficiais, escondem-se desafios pessoais e escolhas de carreira que poucos realmente compreenderam. O que realmente aconteceu com o ator após a saga? E por que a mídia generalista preferiu desviar o olhar dos seus reais conflitos? Imaginem crescer sob o olhar constante de bilhões de pessoas, carregando nos ombros a responsabilidade de ser o símbolo de uma geração inteira. Para Daniel, o fim das filmagens em Hogwarts não foi apenas o encerramento de um contrato, mas o início de uma batalha frenética para descobrir quem ele era sem a varinha e a cicatriz. Enquanto o público queria que ele permanecesse congelado no tempo como o menino que sobreviveu, a realidade nos bastidores era muito mais complexa, sombria e repleta de uma necessidade visceral de ruptura que os tabloides da época não conseguiram ou não quiseram traduzir com honestidade. A primeira grande virada na percepção pública veio ainda durante o auge de Harry Potter, quando o mundo ainda o via como o epítome da inocência juvenil. Daniel Radcliffe decidiu chocar o público ao aceitar o papel principal na peça teatral Equus. De acordo com o site Nick Swift, a obra teatral não era, de forma alguma, para os fracos de coração. Ela mergulhava profundamente na psique de um adolescente com fixações obsessivas e perturbadoras por cavalos, algo que ia contra tudo o que o marketing da Disney ou das grandes franquias esperava de um ídolo teen. O choque foi imediato. Ver o bruxinho em cenas de nudez frontal e envolvido em uma trama de violência psicológica e sexualidade distorcida foi um golpe no estômago da audiência conservadora. Essa foi a sua primeira declaração de independência real e palpável. Ele não estava apenas atuando em uma peça, ele estava queimando a ponte que o ligava à infância pública. No entanto, essa audácia custou caro em termos de escrutínio. A mídia não focou na sua coragem artística ou no talento necessário para sustentar um papel tão denso nos palcos de Londres e da Broadway. Em vez disso, as lentes focaram no escândalo, no nu, na quebra de um contrato moral invisível que o público achava ter com ele. Ele estava pagando o preço por querer ser um ator de verdade em um mundo que só queria que ele fosse uma marca. 2 anos depois, já em 2013, Radcliffe provou que Equus não tinha sido um surto isolado de rebeldia, mas sim o início de um padrão de carreira focado no desafio. Ele mergulhou ainda mais fundo em personagens controversos ao aceitar o papel principal em Versos de um Crime. No filme, ele personificou o poeta icônico da geração Beat, Allen Ginsberg. O longa-metragem não se esquivou de retratar a realidade crua da vida de Ginsberg, incluindo cenas explícitas de sexo homossexual. Novamente, a escolha do ator por papéis que desafiavam abertamente a sua imagem pré-estabelecida gerou um burburinho ensurdecedor. Críticos e fãs começaram a questionar de forma quase agressiva: por que tamanha ousadia? Seria uma necessidade desesperada de atenção ou um desejo genuíno de arte? Para Radcliffe, a resposta parecia clara, embora a mídia preferisse o sensacionalismo. Não era apenas sobre atuar. Era sobre destruir a percepção engessada que o mundo tinha dele e pagar o preço por isso, independentemente de quão alto ele fosse. Cada cena polêmica era um tijolo retirado da muralha de Harry Potter. Mas cada tijolo removido deixava Daniel mais exposto ao julgamento de quem não aceitava sua evolução. Mas o que os tabloides mal arranhavam, preferindo focar apenas no que era visualmente chocante, era o verdadeiro drama pessoal que se desenrolava nos bastidores dessa transição. Em uma entrevista recente que ecoou por toda a indústria, Daniel Radcliffe finalmente admitiu que lutou contra o alcoolismo aos 18 anos. De acordo com o site Nick Swift, a exposição precoce à fama global e a pressão insana de ser o pilar de uma franquia bilionária o levaram a um abismo solitário. Ele começou a consumir álcool de forma preocupante antes mesmo de atingir a maioridade legal, buscando no copo um refúgio para a ansiedade e para a perda de anonimato. O que é ainda mais impactante são os boatos persistentes de que ele chegava a consumir bebidas em excesso e trabalhar embriagado no set dos últimos filmes de Harry Potter. Enquanto as câmeras capturavam a magia e o heroísmo, o jovem por trás do personagem estava lidando com uma névoa de dependência. Esta revelação, muitas vezes ofuscada por manchetes que preferiam falar de seus namoros ou de sua fortuna, pinta um quadro doloroso de um jovem ator em busca de escape, lidando com demônios muito reais e invisíveis ao público. Além disso, a perseguição implacável dos paparazzi culminou em fotos de Daniel fumando um cigarro suspeito em uma festa, com tabloides ingleses afirmando categoricamente tratar-se de maconha. O sistema queria transformá-lo no próximo astro problemático para vender jornais, ignorando o grito de socorro de alguém que tentava apenas respirar fora da bolha.
O que os veículos generalistas esconderam ou minimizaram ao longo desses anos, na verdade, foi a profunda crise de identidade e os desafios existenciais que Daniel Radcliffe enfrentou ao tentar se desvincular da sombra colossal de Harry Potter. As polêmicas em Ecos e as escolhas viscerais em Versos de um Crime não eram meros escândalos planejados para gerar cliques. Eram tentativas desesperadas, quase terapêuticas, de um ator de provar seu valor, sua versatilidade e, acima de tudo, sua humanidade. O verdadeiro tesouro de informação que a mídia ignorou é que por trás das cenas de nudez e dos papéis que desafiavam o status quo, estava um homem lutando contra o alcoolismo e contra o peso de uma imagem que ele nunca pediu para carregar para sempre. Ele não estava apenas atuando, ele estava gritando por reconhecimento de si mesmo como indivíduo, e não como uma propriedade intelectual. Essa é uma batalha interna que poucos de nós, meros espectadores, realmente compreendem ou conseguem dimensionar. O futuro de Radcliffe, longe de ser apenas o de um ex-bruxo que faz coisas estranhas, é o de um artista que, de forma dolorosa e corajosa, esculpiu seu próprio caminho, custe o que custar. Ele escolheu ser Sam Hauser em The Game Changers, mostrando os bastidores do GTA. Escolheu ser um cadáver em um filme independente. Escolheu o bizarro e o difícil. Ele preferiu o risco da rejeição ao conforto da repetição. E você? O que pensa sobre a forma como Daniel Radcliffe lidou com a pressão da fama e a transição de sua carreira? Você acha que ele foi corajoso em buscar esses papéis polêmicos ou acredita que ele poderia ter trilhado um caminho mais tranquilo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre o verdadeiro preço da liberdade artística e o peso de crescer sob os holofotes do mundo inteiro. Se inscreve no canal e até a próxima!